Esse episódio eu gravei com o Eric Loureiro. O Eric Loureiro, ele chegou no fundo do poço, ao ponto de sair de casa para comprar a fralda para o filho recém-nascido e voltar para casa sem a fralda e ter que encarar a esposa falando, ué, cadê a fralda? Ele já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais nada, nenhum limite em cartão de crédito, voltou sem a fralda. Até que ele falou, chega. E ele decidiu mudar de vida. E ele saiu de quem chegou no fundo do poço, tomou decisões acertadas e hoje ele preside um dos maiores institutos de desenvolvimento pessoal do Brasil, faturando múltiplos 8 dígitos. E ele veio falar aqui pra gente sobre verdades deliciosamente perturbadoras que a gente causa na gente mesmo, como funciona o inconsciente humano e como a gente pode usar o inconsciente para atingir resultados. Então, no episódio de hoje, pega a caneta, pega papel, porque você vai ter muito aprendizado. Está começando mais um EAG Podcast, o podcast que vai ajudar você a acabar com o caos na sua empresa. Vamos tirar o caos da tua empresa, vamos tirar o caos da tua cabeça e vamos colocar ordem, tanto na tua cabeça quanto na tua empresa. Dessa maneira você vai crescer a tua empresa, você vai ter um time engajado, você vai bater suas metas e vai virar o ponteiro do seu negócio. E hoje, para ajudar você a virar o ponteiro do seu negócio, eu trouxe aqui o meu amigo Eric Loureiro. Valeu, tinha errado o nome dele, falei Érico. O Eric Loureiro. Vou apresentar rapidamente ele, depois ele vai se apresentar do jeito que ele gosta de se apresentar. Mas o Eric é um daqueles empresários que chegou um dia no fundo do poço. E a gente, quando tá no fundo do poço, né, a gente tem que fazer uma virada na vida. E ele aprendeu uma lição lá no fundo do poço. Hoje ele é um empresário que tá crescendo muito. Ele realizou sonhos que ele jamais imaginou que poderia realizar. Ele tem ajudado centenas de empresários também a organizar a mente, principalmente organizar a mente, quando tá enfrentando dificuldades, não só quando chega no fundo do poço, até mesmo quando tá crescendo, porque o empresário quando tá crescendo às vezes fica com a mente desorganizada e nem sabe o porquê. Então o Eric vai contar a história dele aqui, vai se apresentar e vai ajudar você a organizar a sua cabecinha aí, porque a bagunça na empresa começa na cabeça do empresário. Eric, obrigado, cara, por ter aceitado aqui. Se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar, Eric. Obrigado. Bora lá, tem muitas versões possíveis para eu me apresentar. Eu entendo que a minha história se funde com a minha missão também, com o que eu entrego hoje. Eu entendo que hoje o que a gente faz é resgatar, trazer de volta para o empresário o que o crescimento atropelou. Na busca pelo sucesso, pelo crescimento, a gente entra num fenômeno que a gente chama de cegueira do sucesso. E a cegueira do sucesso é aquela coisa, cara, eu tenho um destino, um foco, tem que crescer a empresa, tem que dominar o mercado, tem que prosperar, tem que fazer acontecer, e nisso daí algumas coisas importantes vão ficando para trás. Chega uma hora que a pessoa já nem lembra do que faz ela encontrar valor, significado na vida dela, começa a estar mais próspera do que nunca e mais miserável emocionalmente, mentalmente do que nunca também. E nisso daí a pessoa começa a ver uma grande dualidade, né? Esse mix de culpas, de infelicidades, de estresse, sempre no limite, prestes a explodir, sempre com a sensação de que está em falta de algo, que não vai alcançar, ou que não consegue ser tão bom quanto os outros, talvez. E o que eu faço hoje em dia, na verdade, é reordenar essa mentalidade, sobretudo no nível mais profundo, né? Nossa mente tem várias camadas, então eu me considero um pesquisador da mente humana, especialista em mente inconsciente. Mente inconsciente é esse grande arquivo que registra experiências que a gente às vezes não se lembra da experiência em si que viveu ao longo da nossa vida, infância, adolescência, vida adulta e tudo mais, só que algumas programações, alguns significados, algumas marcas ficaram na nossa forma de reagir, de pensar, de decidir. Muita coisa está automatizada e a gente não percebe. Então eu venho de uma vertente que vem da neurolinguística, não neurolinguística, muita gente ouve falar, mas neurolinguística, assim como um monte de coisa no Brasil, distorceu muito. Neurolinguística é de que forma a gente foi programando nossos padrões de comportamento, nossos padrões de reação, nossos padrões de decisão ao longo da nossa vida. Então eu trabalho com essa vertente, mas a neurolinguística puro sangue mesmo. Hoje eu atuo ao lado do co-criador da PNL, da neurolinguística, o John Grinder. Sou o único brasileiro, são só 7 mentores do mundo inteiro, sou o único brasileiro lá atuando ao lado dele, formando outros treinadores, outros mentores de neurolinguística. Já formei treinadores de mais de 33 países e trago para o Brasil essa vertente de água pura direto da fonte. Como é que a gente reprograma essa mente no nível mais profundo. Porque todo mundo já tentou mudar algo e não conseguiu.
Sustentou um dia, 2 dias, não venceu nem a segunda-feira e não conseguiu. Mudar Não é tem outra difícil, forma. né? Quando a gente não tem a técnica certa, porque aí vira uma briga da pessoa com ela mesma. Legal. Eu vou guardar essa pergunta aqui. Por Bora. que é difícil mudar? Então, essa pergunta já se prepara. Já, Por que é já a difícil? resposta tá aqui já. Né? Não é fácil mudar. Por que é difícil mudar? Mas antes de falar por que é difícil mudar, Bora. eu queria que você contasse. Enfim, a gente se conhece a longa data, você palestra lá nos meus eventos e você chegou no fundo do poço. Conta esse fundo do poço, para o pessoal só poder entender o porquê que eu te trouxe aqui e criar uma conexão para entender o que é realmente. Porque esses dias a gente viu ali falando que os empresários são os malvadões, né? E você, como empresário, conta aí o que aconteceu, só para quem não sabe qual que é a realidade dos picos e vales do empresário entender o que tá na casca de um empresário. No inconsciente coletivo do brasileiro, o empresário é sempre aquele que tá nadando no dinheiro, explorando os outros e que só quer encher o bolso de grana e dane-se todo mundo, né? E a realidade é totalmente diferente, né? Você sabe, eu sei, e quem tá ouvindo a gente sabe. Aliás, eu tava tendo uma conversa com meu primo esse final de semana sobre exatamente isso. Porque, cara, no arquétipo da população brasileira, o empresário tem a vida perfeita. Quisera eu ter isso daí mesmo, porque no final das contas a gente vive muito mais desafios do que vocês imaginam. O empresário não faz xixi, não faz cocô, não tem dor de barriga, não tem dor de cabeça, né? Só viaja, Abriu o pega CNPJ, sol, ele vira perfeito, né? Isso, é lindo, lindo. E pior que a expectativa do outro é que por ele ter um CNPJ aberto, que ele, presumidamente, é um ser humano perfeito. Cara, eu trabalho com... Eu era executivo. Desde meus 17 anos eu comecei a carreira executiva e fui crescendo muito rápido. Então, em menos de uma década eu já tinha chegado a cargos de alta gestão em multinacionais. Multinacional, eu trabalhava num grande grupo espanhol, tinha unidade de 19 países. E fui crescendo. Comecei de baixo, cheguei na diretoria da América Latina, de logística, toda uma operação de abastecimento, negociações de dezenas de milhares de dólares, de milhões de dólares, aliás. E a coisa estava indo muito bem como executivo. Até que um dia eu decidi empreender. Me apaixonei pela coisa da mente humana, pela psicologia, pela neurolinguística, pela filosofia e decidi que seria uma nova jornada minha. Por muito tempo eu ainda andei com as duas vidas em paralelo, o lado executivo e o lado do autoconhecimento. Só que depois eu decidi fundar meu instituto e comecei a atuar nisso, né? Meu carro-chefe virou o instituto de ensinar para as outras pessoas como é que funciona a mente inconsciente, etc e tal. E crescemos muito bem o instituto. Só que dá para quebrar crescendo, porque a gente quebra é por falta de caixa, a gente quebra é por dar um passo maior do que a perna, a gente quebra por uma série de motivos, né? Nem sempre é só prejuízo ou falta de vendas, né? Às vezes a venda está entrando, mas a expansão perdeu o compasso e desbaratina tudo. Vendeu, mas depois não tem braço para entregar, inclusive, né? E foi numa dessas que eu comecei a crescer, tomando decisões ousadas além da conta. Hoje eu vejo que elas estavam muito assertivas. A dose é que passou do ponto. Dose do remédio para o veneno, a diferença do remédio para o veneno é só a dose. Eu transformei remédio em veneno quando eu passei a ser ousado um pouco além da conta. Cara, de repente, de um patrimônio que eu tinha erguido, de imóvel para investimento, carro de luxo, morava no melhor metro quadrado da cidade minha. Eu, na época, morava em Sorocaba, interior de São Paulo. De repente, eu comecei a acumular um monte de dívida. Não é de repente, é um processo. E quando eu parei para tomar consciência e falar, cara, isso aqui tá ficando insustentável. Eu tinha acumulado 1 milhão de dívidas. Eu já tinha queimado os patrimônios meus pessoais para compensar a loucurada de investimento que a gente estava fazendo desmedida. E a conta não fechava mais. Bom, chegou um ponto ápice que eu sempre achava que a gente tinha um jeito, a gente resolvia dinheiro de alguma maneira. Cara, chegou um ponto que eu não tinha dinheiro para comprar um pacote de fralda para minha filha recém-nascida. Minha filha mais velha, agora está com praticamente 7 anos. Ela tinha acabado de nascer e eu tinha que atravessar a rua e comprar um pacote de fralda na farmácia. Era um sábado à noite. Minha esposa na época, fruto do meu outro casamento, o casamento foi pro buraco junto com o dinheiro. Geralmente acontece isso. Faltou dinheiro, o casamento acaba. Ou acaba ou se fortalece demais. Mas via de regra, acaba, né? Era um sábado à noite. A mãe da Pietra, minha esposa na ocasião, pediu para eu comprar um pacote de fralda. Cara, atravessei a rua, a cara e com a coragem. Não tinha cartão de crédito, já tinha perdido isso há muito tempo. E quando eu cheguei no caixa, eu sabia que a coisa não estava bem financeiramente. Mas qual que é o problema? Quando alguma coisa não está bem na empresa ou na finança, a gente às vezes, por reação instintiva, né, mental e emocional, a gente para de olhar. E eu parei de olhar, parei de falar daquilo, parei de pedir ajuda. Achava que eu ia sair daquilo sozinho.
Parei de compartilhar com a minha esposa a situação. Ela sabia que não tava lá essas coisas. Comportamento de esquiva. E aí é um perigo. Porque aí você começa um comportamento desse, uma ferida dessa, ela abre outra, né? Porque aí você começa a omitir coisa dentro de casa. Aí pra não explicar um negócio, pra ter uma conversa chata, começa a ter mentiras associadas. Cara, vem de bando. Um emaranhado. Isso. E comecei a abrir esse emaranhado dentro de casa e na empresa também, né? Bom, não tinha dinheiro pra comprar um pacote de fralda. Tentei passar no cartão de débito, não foi. Tinha conta em 3 bancos. Tentei passar no cartão de débito da outra conta e não foi. Peguei o aplicativo e falei, cara, se eu somar tudo que tem na conta, não dá um pacote de fralda. Não dá R$40, não pode ser. Eu somei uma conta, outra conta e não dava R$40. Cara, aí foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida, porque aí eu senti que aquele 1 milhão de dívida não era ficção, não tava lá longe. Tinha entrado dentro de casa e tinha derrubado a nossa qualidade de vida e, enfim, ficou insustentável. Devolvi o pacote de fralda para atendente do caixa e atravessei a rua, cara. Assim, me sentindo o pior pai, o pior marido, o pior empresário da face da terra, porque era uma sensação como se fosse um selo de fracasso. E como se aquilo determinasse tudo que eu tinha feito até então e quem eu era. Aquilo afetou tua identidade, o quem eu sou, né? A síndrome do impostor. Como você se sentia, cara? Então, em níveis mais superficiais, afetou. Eu lembro de uma coisa, Germano. Cara, eu tinha um grande espelho assim no banheiro, sabe? E eu lembro vários dias nessa dicotomia da crise. E nessa noite em específico, quando eu voltei pra casa, aconteceu a mesma coisa. Eu olhando pro espelho, eu falando, cara, cadê você, Eric? Cadê você, meu velho? Cadê aquele cara ousado, corajoso, aquele cara que tomava decisões assertivas, aquele cara que tinha sabedoria, mas aquele cara que pedia ajuda, aquele cara que compartilhava o que estava pensando, sentindo. De repente, em algum momento, é como se eu fosse me isolando na torre do castelo. A solidão do poder, né? Só que era uma solidão do poder, o poder em dificuldade, o poder em angústia. E eu fui me isolando. E eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. E um dos medos que eu tinha era de polarizar. Na armadura. Isso. E um dos maiores medos que eu tinha era de polarizar. De um cara que era ousado, por um excesso, ficar um cara totalmente afugentado, medroso, hiperconservador. E eu olhava para aquilo e já não sabia mais se era bom ser quem eu era. E aí vem a síndrome do impostor. Eu, porra, então será que toda essa história até aqui era uma farsa? Será que eu não tinha competência? Hoje eu enxergo diferente. Aquele Eric estava lá dentro, mas foi tanta porrada que é como se tivesse soterrado aquele cara. O líder, ele começou a perder voz. Por quê? Meio... Cara, você não tá dando resultado, então fica quieto porque você só pensa bobagem, você só decide mal. Era eu mesmo dizendo isso pra mim, entende? E o mundo vai batendo, né? Quando eu cheguei no apartamento aquela noite, só o olhar da minha esposa, de olhar que eu cheguei sem um pacote de fralda na mão, cara, eu não sei nem o que ela queria dizer, mas o que eu disse pra mim mesmo, mediante o olhar dela, foi muito pior. É como se, você é um cretino que não consegue sustentar uma família. E aí, nessa hora, eu não perdi a identidade, Germano, mas ela foi soterrada, cara. Era tanta evidência, resultado difícil, e relacionamento difícil, situação difícil, que é como se... Cadê o Eric? Cadê o Eric? Eu olhava no espelho e eu não me achava no meu próprio olhar dentro do espelho. Eu começava a olhar um cara fracassado, eu começava a me julgar, eu começava a diminuir. E é como se tivesse tudo aquilo até então sido manchado totalmente por uma quebra financeira. Mas, pô, até chegar à quebra financeira, muita coisa deu certo. As pessoas falam, pô, e aí, terminou o casamento, então deu errado o casamento. Não, deu certo até que algumas coisas começaram a dar errado. Então não dá pra desvalidar tudo. Só que naquele momento, o que eu fiz? O que a maior parte dos empresários fazem, desvalida tudo. E os outros, o mercado também faz isso com a gente. Então quer dizer que se você tem um período difícil, ou uma crise, ou uma quebra, então toda a tua história é uma farsa. Não, tem muito sucesso nessa história. Sabe que eu vejo os cortes de internet? Eu tô crítico de corte de internet, cara. Pensa no cara mais crítico do corte de internet. Se for fazer react, sai um por hora. O corte de internet é uma coisa que... Ele é um corte sem contexto, né? Sim, perigoso. Então a pessoa fala assim... você é o seu resultado, né? Você é o resultado? Não, você é você. O seu resultado é o seu resultado. Porque... Exato. Então quer dizer que se você tá bombando, você é o cara. E se você tomar um vale, você deixou de ser o cara. Isso, perigoso, né? Mudou quem você é. Então, se você se identifica com esses cortes de podcast, que fala que você é o que é o seu resultado, né? Tem pessoas que falam, e eu vejo isso com todo respeito, por isso que eu falo, não pode olhar pro corte. Você tem que olhar para todo o contexto.
contexto. Então, não é uma crítica. É a crítica ao corte, não a quem cortou, né? É a crítica ao corte em si. Então, você fala assim, eu só respeito o resultado, né? Cuidado, você respeita o resultado quando? Você só respeita o resultado quando o cara tá lá em cima ou você respeita o resultado ao longo de uma jornada? Né? Você tem que tomar cuidado com o contexto, porque as pessoas acabam se identificando com isso. E aí elas perdem a identidade e elas passam a ser o que parece. Não o que ela é na verdade, né? Enfim, assunto pra bastante tempo isso daqui. Cara, qual que foi o momento que você falou, chega... né? E você falou, vou mudar. E o que você fez para sair do fundo do poço, né? Conta onde você tá hoje, né? O que você cresceu, qual que foi o momento que você fez isso, a aprendizagem, o que você pode compartilhar com quem tá ouvindo para falar assim, cara, se esse cara chegou num ponto de ele chegou dentro de casa, não conseguiu comprar uma fralda pro filho e saiu dessa situação e hoje tem um instituto, né? Mora no Alphaville, é um dos grandes nomes da inteligência emocional, não sei se é assim que pode se dizer, né, do Brasil, o jeito que você preferir. Quando que foi esse ponto da virada, cara? O que aconteceu e o que você fez? Naquela mesma noite do pacote de fralda, algo aconteceu, sabe? E você usou a palavra chega e foi bem essa palavra que pra mim bateu. Tem um amigo meu, muitos conhecem, Murilo Gun, ele tem uma frase... Que, aliás, eu fui validar com ele. Ele falou, ô Murilo, é com essas palavras que você diz a frase? Eu falei, cara, eu não sei se é com essas, mas eu tomei uma licença poética. Ele falou, não, é mais ou menos essa daí mesmo, Eric, mas a sua ficou melhor que a minha. Que ele tinha uma frase que dizia mais ou menos o seguinte, cara, chega um dia que chega. Todo mundo tem o dia do chega, que chega um dia que chega. E pra mim, aquele dia da fralda foi talvez um dos principais ou o principal, mas ali aconteceu algo. Naquele sábado à noite, quando eu subi de volta pro apartamento, minha esposa me viu sem pacote de fralda na mão e, me fez uma pergunta que eu não sei se foi pra me provocar ou se foi de inocência. Não importa, me ajudou. Ela perguntou, não tinha pacote de fralda na farmácia, querido? E, cara, aquilo me correu por dentro e eu falei, chega. Eu cheguei no fundo do poço. Na verdade, eu cheguei no porão do fundo do poço. E aí eu me isolei no quarto e ali, cara, eu tive o que a gente chama de catarse hoje em dia, né? Hoje em dia eu explico o que aconteceu e o efeito que aquilo produziu na minha mente. Mas eu gritava, eu esmurrava o travesseiro, falava, chega, Eric. Mas não era chega, Eric, você não serve. Era chega desses padrões que em algum lugar se instalaram na tua mente, mas que não eram quem você vinha sendo. Que lugar que você se perdeu de você mesmo. E naquele dia eu decidi que algumas coisas tinham que mudar. Eu decidi que eu nunca mais ia andar sozinho, que eu nunca mais ia ser o único tomador de decisão do meu próprio instituto, porque é um lugar muito perigoso. É isso que você falou agora há pouco. O cara, quando ele tem resultado, ele e os outros podem achar que ele é o resultado dele. E como nós tínhamos resultado de sucesso até boa parte da jornada, pouco antes dessa época, eu achava então que eu tô acima do bem e do mal, tô por cima da carne seca, tô maravilhoso aqui, sei tudo, tenho um talento maravilhoso e divino para prosperar que os outros não têm. E é perigoso isso. É perigoso demais, assim como é perigoso o contrário. O cara achar que porque tá mal, ele não presta. Naquele momento eu decidi que eu nunca mais ia andar sozinho, ser o único tomador de decisão do instituto, que eu nunca mais ia ser o único líder, que eu nunca mais ia centralizar tantas decisões em mim, que eu ia buscar mentorias, aprendizados, porque eu sabia muito sobre mentalidade e mente humana. Mas eu não sabia coisas sobre marketing, eu não sabia muitas coisas sobre gestão, eu não sabia. Então eu era um cara bom tecnicamente, mas todas essas outras coisas, essas embalagens, todas elas, eu não dominava várias delas. E achava que ser bom em uma coisa me qualificava a ser bom nas outras. E é uma baita de uma ilusão. Eu tinha um imóvel na família que tinha sobrado, que era uma herança, que ainda estava no nome dos meus pais ainda. E eu pedi uma antecipação dessa herança. Falei, me antecipe esse imóvel que eu vou dar como última garantia de um último empréstimo. Só que eu já tinha feito outros até então. Só que este eu vou fazer diferente. Uma grandiosa parte desse empréstimo, eu vou investir em conhecimento. E não só em jogar água nessa fogueira financeira. Não só em querer resolver o dinheiro. Mas eu vou mexer em mentalidade. E a minha coisa de ensinar sobre mentalidade, às vezes me causou uma armadilha naquela época. Porque já que eu ensino tudo e todos sobre a mente humana, quem sou eu para pedir ajuda? Mas não é pedir ajuda sobre simplesmente as lógicas da mente humana. É pedir ajuda sobre as lógicas da mente humana em outras áreas que eu ignoro. O neurocirurgião não faz neurocirurgia em si mesmo. Tem que ter uma visão de fora. E aí eu peguei a parte desse dinheiro, antecipei essa herança, coloquei esse dinheiro e foi o dinheiro mais bem gasto, porque finalmente eu dividi uma parte para o problema financeiro, uma parte para conhecimento.
Porque senão ia acontecer a mesma coisa. Tem uma pressuposição que a gente usa muito que diz: se você continuar fazendo as coisas como você sempre fez, você vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. E, cara, se eu pegar o dinheiro e fizer o que eu fiz com os outros empréstimos, eu já sei onde vai dar. Eu só vou aumentar isso daqui. E aí foi quando a coisa começou a mudar. Naqueles 2 anos ali, 2018, 2019, eu estudei muito mais sobre marketing, muito mais sobre várias coisas que eram correlacionadas ao Instituto, que inclusive nos trouxeram até você, porque 2020 ou 2021, 21 acho, né? O Bruno, meu sócio, na época ainda não era sócio, era um grande líder do Instituto, hoje em dia é sócio, foi atrás de vocês. Por quê? Porque a gente estava nessa busca. Cara, o nosso problema não é não entender de mente humana. Nosso problema é não entender como montar uma empresa que continua crescendo depois de um certo patamar da mente humana. Nessa época que a gente quebrou, a gente estava com uns 20 colaboradores, um pouco menos até. Hoje a gente tem 40 e tantos. Na época a gente faturava 3 milhões, mais ou menos. E hoje em dia a gente fatura 6 vezes mais. Hoje o patamar mudou radicalmente. E mudou, acima de tudo, não só os números. Os números são consequência de outras coisas que a gente mexeu. Mudou a nossa forma de ter um negócio, de enxergar um negócio. Antes era um pouco o Eric e equipe. Hoje é uma empresa, hoje é um instituto. Hoje os raciocínios são completamente diferentes. Mas foi ali o ponto de virada. Começou em 2018 para 2019 e aí foi uma série de processos até a gente chegar, inclusive, em vocês, 2020 para 2021 ali. Então, você entendeu que não adianta ter conhecimento só em uma área, você precisa ter um conhecimento em outras áreas, né? É igual o médico, ele entende tudo de medicina, monta uma clínica, mas não sabe fazer marketing, não sabe atender cliente, não sabe fazer gestão de equipe, e ele é um bom médico, muito bom, e acaba vivendo no caos. Você era esse tipo de profissional. Legal. Que via de regra é a história do empresário, né? Ele é bom em algo, só que ele ser é bom em algo... alguma coisa, isso. Ser bom em algo não significa ser bom empresário desse algo. E essa virada de empreendedor para empresário foi ali, que é uma parte dos empreendedores. Uma coisa interessante é que você faz faculdade de administração, mas não existe a faculdade que forma o gestor. Né? Você faz programa de empreendedorismo, você é um empreendedor, mas depois de ser empreendedor, você precisa se tornar um gestor, né? Eu fiz faculdade de administração e eu não aprendi a gerir uma empresa fazendo faculdade de administração. E uma coisa interessante é que eu fiz MBA, eu entendi que o MBA forma um executivo, não forma o empresário. Né? Eu fiz uma pós-graduação e fiz o MBA. O MBA eu larguei, porque eu falei, não, isso aqui é para executivo, não é para empresário. Com todo respeito ao MBA, né? Mas ele forma um executivo de uma grande empresa, o MBA. E ser executivo de uma grande empresa, que era o teu caso, executivo de uma grande empresa, é diferente de ser um empresário de uma pequena empresa. Exato. Porque o executivo de uma grande empresa, para quem não sabe, o executivo de uma grande empresa, ele pega o carro pronto e dirige, né? E ele fala assim, ó, eu preciso que abasteça o tanque para eu dirigir o carro. Eu preciso que troque os pneus, porque ele pede recursos. O executivo de uma grande empresa é o cara que, ó, eu preciso dos recursos. Então, ó, você me deu o carro, né? Mas eu preciso que enche o tanque, eu preciso que lave o carro, eu preciso que passa pretinho nos pneus e eu preciso que faça manutenção desse carro, né? E aí ele vai lá e dirige o carro. Ele tem exigências para dirigir o carro. O empreendedor, ele constrói o carro. E ele não tem recursos para construir o carro. Ele tem que criar os recursos. Ele não pede recurso, ele cria recurso, né? Então, o empreendedor, ele é um criador de recursos. Ele tem que criar os recursos para colocar a roda no carro, ele tem que criar os recursos para fazer o motor, e às vezes o motor não tá tão bom, e ele vai com o motor sem estar tão bom assim. Ele tem que criar os recursos para colocar a gasolina, às vezes está faltando gasolina, e ele vai com pouca gasolina mesmo, né? Rezando para a gasolina não acabar no meio do caminho. Então, a vida do executivo, ela é diferente da vida do empreendedor. E eu falo isso com todo respeito, né? A gente respeita todas as profissões e tudo, porque eu sendo mentor de empresário, e eu vendo muitos executivos querendo mentorar o empresário, eu acho que tem muitas coisas válidas numa mentoria de um executivo, porque o executivo sabe coisas que o dono de uma pequena e média empresa não sabe. Mas falta algumas competências, porque a maioria dos executivos, você como executivo, algum dia você deixou de pagar um boleto? Você nem se preocupava com o boleto, você não pagava boleto. Nem era minha responsabilidade, né? Não era só tua mandar pro responsabilidade. departamento. Agora, como empreendedor, o empreendedor tem dia que ele olha pro boleto e fala, e agora? Como que eu faço para pagar esse boleto? Né? Então, com todo respeito, mas a gente entende a diferença entre uma coisa e outra. Sabendo um pouco da tua história, deu a volta por cima, 6 vezes de crescimento, saiu de 3 para 20, né? Saiu de 18 funcionários para 40 funcionários, um instituto próprio, sede que você fez agora para fazer seus eventos, os eventos lotando, e você falando da mente humana. Me fala, aí você falou uma coisa lá quando a gente começou, né? Da profundidade da mente humana. E aí eu falei assim, eu vou guardar essa pergunta aqui que eu quero fazer
fazer essa pergunta aqui. Você precisou mudar. Uhum. As coisas não mudaram. Quem mudou foi você. Uhum. Quando você mudou, as coisas mudaram. Não é as coisas mudaram pra você mudar. Foi você que falou, chega, eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Por que é difícil mudar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do milhão. Por que é difícil mudar, cara? Por que as pessoas não mudam? Vamos lá. Há uma busca de quase todo mundo por substituir algo que supostamente não está funcionando por algo que agora vai funcionar. Mas isso não é verdade em absoluto. Aquilo que eu coloco um rótulo de que não está funcionando, funciona em algum contexto. Então, por exemplo, o meu excesso de ousadia não era de todo ruim, porque algum ganho me trouxe, até o ponto que começou a trazer consequências ruins maiores do que os ganhos que eu tinha. Mas tem ganho. Vamos pensar um negócio bem corriqueiro. Sujeito não faz exercício, sujeito se alimenta de qualquer jeito, come porcariada, come fora do horário, quando come, exercício passa longe, qualquer coisa do tipo, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela decide que agora ela, ao invés de comer tudo esquisito, um monte de comida gordurosa, tá no sobrepeso violento, não faz exercício, agora ela vai comer salada e vai virar o ratão de academia. Não vai conseguir proceder à mudança. Por quê? Porque ela vai tentar substituir uma coisa que traz um ganho, ainda que traga consequência indesejada, por outra coisa que traz outro ganho. Não há uma correlação de intencionalidade entre as duas coisas. Então, não adianta eu querer mudar uma coisa que me satisfaz por um motivo para outra coisa que me satisfaz por outro motivo. O inconsciente, a mente inconsciente, num nível mais profundo, vai continuar desejando aquilo que o comportamento anterior queria. Então, por exemplo, sujeito que comia comida gordurosa, comia demais. Aquela sensação de estar empanturrado, de que, nossa, eu estou fazendo a vida valer a pena, não vai encontrar na salada. O sujeito que não fazia exercício não vai encontrar o mesmo... E provavelmente rotulou o exercício como uma coisa enfadonha, um problema, isso aqui é um sofrimento, não vai encontrar prazer. Mas não fazer exercício talvez encontrasse. Então, não dá para fazer a mudança comportamental com duas coisas que não satisfazem a mesma intencionalidade. Para mim, toda mudança de comportamento, ela é um triângulo. Ela é um V invertido. Eu pego o comportamento, o hábito, o jeito que eu vivo, que eu faço, que eu decido, e eu entendo qual que é a intencionalidade por trás daquilo. Qual que era a intencionalidade do Eric de querer crescer loucamente, tomar decisões sem olhar números, sem planilha, sem controle, sem gestão? Qual que era a intencionalidade dessa minha mente que quer crescer? Não, vamos lá, faz, depois a gente dá um jeito. Lá na frente a gente resolve. Até que um dia a gente não conseguiu resolver. Qual que é a intencionalidade? Aí eu comecei a olhar para dentro de mim. E não há um padrão. Mas para mim era uma coisa de pressa, fazer acontecer rápido. Assumir a liderança em um segmento, em um mercado rápido. Então eu queria logo virar o nome da neurolinguística, eu queria logo virar o Instituto Referência de Treinamentos e Formações de PNL no Brasil, então eu queria muito rápido isso tudo. É uma intencionalidade legítima, boa. Só que, apesar de satisfazer essa intencionalidade, começou a trazer consequências ruins. Nenhum comportamento é de todo ruim. Então, a primeira grande ressignificação, eu não gosto muito de usar essa palavra, porque essa palavra caiu meio... ficou banalizada. Mas a primeira ressignificação, ou seja, a primeira novo significado, o primeiro novo contextualizar que a gente tem que dar é para essa coisa de que um hábito ele é todo ruim. A verdade é que nenhum hábito é de todo ruim. Se fosse de todo ruim, a mente humana é inteligente o suficiente para não fazer. Ela não faz um negócio que é de todo ruim. Eric, mas nem num caso extremo, se o sujeito faz um atentado contra a própria vida dele, é ruim. A mente reconhece que tem algum ganho naquilo. Que, cara, vai me trazer um alívio de uma dor, vai acontecer alguma coisa. E na época, inclusive, até esse tipo de pensamento passou na minha cabeça. Falei, cara, vou acabar com a minha vida, porque não faz sentido. Existe uma intenção positiva nisso. Tem uma intenção positiva. Então, quando eu vejo a intenção positiva, isso me dá uma outra abordagem. Eu não boto o rótulo de que aquilo é ruim. Eu falo, cara, pera, isso faz parte de um jogo. Eu só faço isso porque eu tô buscando alguma coisa. Eu não busco conscientemente. Mas isso satisfaz alguma coisa dentro de mim. O que é isso que está sendo satisfeito por isso que eu estou chamando de um hábito ruim, de um comportamento ruim, de um padrão ruim? Quando eu reconheço a intencionalidade, isso me dá liberdade, porque é como se eu visse a equação toda formada. Falo, pera, então se esse excesso de ousadia me traz essa coisa de assumir a liderança muito rápido, me traz essa pressa, pera, que outra forma eu posso alcançar essa sensação de crescimento que não seja tão perigosa ou que não traga tanta consequência indesejada? Aí eu busco 2, 3, 4, 5 caminhos que ainda alcance a mesma sensação, mas que sejam mais saudáveis. Então, o cara que ele come
comida gordurosa e sobrepeso e come que nem um Come malucão. Açúcar pra caramba. Come à noite antes de Não dormir. adianta, a salada não vai entregar isso. Porque aquilo traz um certo prazer, um bem-estar. Ele vai ter que encontrar um novo comportamento que satisfaça aquele bem-estar para que, ao ter essa satisfação aqui, que seja mais saudável, que seja melhor. Ao ter essa satisfação, ele abre espaço para criar o que ele quer criar de comportamento. Então, eu também não adiantava se alguém virasse para mim e falasse assim, Eric, pega aqui esse dinheiro aqui desse imóvel de garantia que você vai dar, que é a sua última cartada, e que nem sua é, porque imagina, era a casa que meus pais moravam na época. Pega esse dinheiro aqui e bota aí para crescer de novo, ou não. Bota esse dinheiro para paralisar o crescimento da sua empresa. Eu também não queria isso. Uma parte minha queria continuar crescendo. Quando que eu consegui fazer a mudança? Quando falou, cara, quer crescer? Sabe o que é? Esse jeito de crescer está insustentável. Crescer com sustentabilidade, com solidez, requer mais conhecimento. Então, o que você quer inconscientemente, quer crescer, você vai ter. Só que você vai ter de um jeito mais sólido. Eu não vou tirar a intencionalidade. Eu não vou te fazer aprisionar e não vou mais crescer. Os seus desejos. Isso. Eu vou satisfazer isso por um caminho mais saudável, mais simples, mais acessível, mais sustentável. Então, o ponto número 1 é reconhecer aquilo que eu julgo de ruim em mim, qual a intencionalidade aquilo traz. Ponto número 2, ao reconhecer a intencionalidade, a intenção positiva, aquilo que busca, ainda que me faça mal, ao entender qual a intencionalidade, quais outras formas de satisfazer essa intencionalidade eu posso entregar para mim mesmo. Quando eu entrego isso, é como se não houvesse mais resistência interna. Essa sensação de sabotagem, boicote, que eu tô puxando meu próprio tapete, isso se dissolve. Por quê? Eu atendi uma parte do meu inconsciente ali e falo, isso aqui você vai ter também, só que de um jeito melhor. Agora, podemos proceder a uma mudança? Podemos criar uma nova forma de viver? Diferente? E aí abre espaço para mudança. O problema é que a pessoa quer trocar uma coisa por outra coisa que não satisfaz a mesma intencionalidade. Legal. Isso que você falou para mim me soa racional. Uhum. Certo? Me soa racional. Tudo que você falou é racional. Você para por um momento, você analisa e fala assim, olha, eu queria isso, eu fiz esse caminho aqui não é um caminho legal. Exato. Continuo querendo isso aqui, eu preciso mudar o caminho. Vou mudar o caminho, vou fazer esse caminho. Para eu mudar esse caminho, fazer esse caminho, eu preciso de uma mudança. E a pergunta é, por que é difícil mudar? E aí a gente vai falar da mente inconsciente. Né? Então, explica antes de mais nada o que é a mente inconsciente. Por que a mente inconsciente governa a gente? Porque se eu ficar só na mente consciente querendo mudar, que seria o ideal, sem resolver os nós, sem desatar os nós da mente inconsciente, né? Eu vou estar sempre dando volta em círculos e nunca vou entender o que acontece. Né? Eu comecei a ler sobre livros de autoajuda, eu tinha 16 anos. Né? Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, ele era meu livro de cabeceira. Os Sapos em Príncipes, do John, ele era meu livro de cabeceira. Foi o meu primeiro grande livro de PNL, adoro esse livro. E ele é um livro difícil, né? Ele não é um livro fácil de ler, é um livro difícil. Livros como o do Og Mandino era meu livro de cabeceira. O maior vendedor do né? mundo. O maior vendedor do mundo, o maior do mundo, era tudo o maior do mundo, os Og Mandino. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, eram meus livros de cabeceira. E eu acho que esses livros me ajudaram a construir a vida que eu construí, porque eu gosto de falar que eu vim da enchente, né? Eu saí da enchente para chegar onde eu cheguei, né? Então tudo isso foram blocos de construção ao longo da minha jornada. E mesmo com esses blocos de construção, eu dei cabeçada pra né? E eu acredito que todas essas cabeçadas que eu dei é porque tem alguma coisa ali na mente inconsciente. Eu queria que você explicasse o que é a mente inconsciente. Diferença de mente consciente e inconsciente. Perfeito. A mente inconsciente ela é muito fértil e a gente tem que tomar cuidado com a fertilidade disso, né? Com os padrões que a gente acumula ali dentro que a gente não enxerga, porque a gente não enxerga. O fato da gente não enxergar não quer dizer que não existe, né? Explica isso daí. Por que é difícil mudar e por que a mente inconsciente está no comando quando a gente acha que não? É uma grande ilusão das pessoas que acham que eu tô no controle da minha própria mente porque eu tô no controle racional e lógico. E eu sou um cara muito lógico, muito racional, muito cético com muita coisa. Mas ainda assim, quando eu comecei a ver muita evidência, eu falei, cara, a verdade é que é como se tivesse uma segunda força me dominando. Me automatizou. Eu virei um robô automatizado. E nas evidências do dia a dia a gente percebe isso. Eu, você e todo mundo que nos ouve, nós temos padrões que a gente repete todos os dias. Então, por exemplo, tem um padrão que é você vestiu o seu calçado, eu vesti o meu calçado na mesma sequência que a gente faz todos os dias. A minha sequência é minha, a sua talvez seja a sua. Então, não sei. Quem tá ouvindo aqui, a gente não sei se hoje vestiu calçado, sapatos, meia, sapato, meia, sapato. Se for da esquerda para direita, da direita para esquerda. Ensabou o corpo na mesma sequência.
Quem dirigiu? Dirigiu na mesma exata sequência, mais ou menos. Não pensou sobre o que fez ao longo do caminho. Então é como se a gente ligasse o automático e segue o script no dia. Com a ilusão de que a gente está pensando e decidindo. Só que aí a gente percebe que tem alguns fenômenos que diferenciam o consciente do inconsciente, como, por exemplo, mediante uma situação, é como se tivesse sempre um gatilho que me ativa uma resposta. Então, quando um funcionário, um colaborador fala tal coisa de tal jeito, eu reajo mais ou menos do mesmo jeito. Cara, no passado, um sujeito levantou o tom e eu demiti. Agora, toda vez que alguém levanta o tom, eu demito. E às vezes essas coisas estão programadas, não é nem com o funcionário, não é nem meio profissional. Às vezes isso aí começou lá na infância, na adolescência, batendo boca de frente com o pai, com a mãe, e a mente vai generalizando. Então, mediante alguns gatilhos, deflagram dentro da gente uma reação que a gente não freia. É um script que já tá lá, pré-definido. Muda os personagens. Muda o enredo. Antes era pessoal, profissional, ou alguma coisa do profissional derrama no pessoal. O enredo tá pré-gravado. Mudam os personagens, mas os mesmos gatilhos disparam as mesmas reações. É como se eu não tivesse uma janela de decisão. Quando eu fui ver, cara, já fiz. Quando eu fui ver, já falei. Putz, falei daquele jeito e putz, eu poderia ter feito diferente. Isso quando a pessoa toma consciência. Uma via de regra, nem essa consciência toma. Tá reagindo e decidindo e tudo reagindo a uma programação pré-programada. E de onde é que saem essas programações? De vários episódios ao longo da nossa vida. Esses episódios, aí é uma diferenciação entre mente consciente e inconsciente. O consciente é essa coisa racional, analítica, planejadora e tal. É quase uma planilha. Se nós fôssemos totalmente conscientes, se a gente fosse essa planilha perfeita, cara, a gente bate o olho, sabe que esse comportamento não está me ajudando, eu troco por outro e seria fácil proceder à mudança. O desafio é que tem essas forças do inconsciente. O nosso consciente, ele ranqueia as informações e a importância do que a gente vive por uma questão mais cronológica, né? O que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem. O inconsciente, ele não obedece a essa sequência. A nossa mente inconsciente é um segundo plano. É o código-fonte do software do computador. Ele ranqueia as experiências por impacto emocional, por relevância emocional. Quando eu tenho um episódio que mexe comigo emocionalmente, e eu posso gostar da emoção ou não gostar, não importa. Mexe comigo emocionalmente, aquilo é um metaprograma. Aquilo é um episódio que vai influenciar muito as minhas reações. Então, por exemplo, teve uma vez uma funcionária que trabalhava com a gente e, cara, ela brigou com todos os homens de liderança do instituto. Mas todos. E tinha um líder lá nosso que ele era um deboísta. O cara era de boas o tempo todo. O cara pagava pra sair pra não entrar numa briga. E a hora que ela brigou com todos os homens líderes, inclusive com esse, eu falei, não, tem algo errado, cara. Se era mulher líder, sem problema. Se era homem e não era líder, sem problema. Se era homem e líder, briga. E eu comecei a perceber que tinha um padrão nisso, observando o comportamento humano. Hoje eu tô há 15 anos, na época eu tava há uns quase 10 anos nessa missão. Eu olhei e falei, cara, tem algo errado. O raio tá caindo muitas vezes no mesmo lugar, tem algo ali. E aí eu fui perguntar pra ela, o que tá acontecendo? Você brigou com fulano, Beltrano, Ciclano, todos os homens de liderança, você brigou. Eu falei, tem alguém da sua história, da sua vida, um homem de liderança, influência, sei lá, autoridade, qualquer nome que você dê, que você já teve briga feia no seu passado? E ela ficou olhando pra minha cara sem entender bem o que eu queria dizer. Daí a pouco ela virou as costas, foi pro canto dela, percebi que ela começou a chorar. Falei, tá tudo bem, fulano? Ela falou, cara, você abriu agora uma caixa aqui que me revelou um negócio de uma vida inteira. Falei, Eric, quando você fez essa pergunta, cara, no primeiro momento eu fiquei meio incomodado com a tua pergunta. Mas o incômodo, eu sei que também era algo bom. Né? Ela já estava no nível de consciência um pouco maior, trabalhava com a gente e tal. Aí ela falou, Eric, eu lembrei do meu padrasto. E a relação do meu padrasto foi um inferno, cara. Foi insuportável, cara. Talvez de alguma forma ou de outra eu projetei nesses caras todos o meu padrasto. E percebe, mudou. Ela já tinha 30 e tantos anos. Ela estava numa empresa, não estava dentro de casa. Ela não era uma adolescente de 12 anos. O cenário não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo. Os personagens eram outros, mas o enredo estava instalado. Por quê? Porque aqueles episódios originais vividos com o padrasto geraram forte impacto emocional. E aí pode passar 10, 20 ou 30 anos, um episódio como esse, que tem essa fertilidade do inconsciente, ele é muito relevante. E a gente sabe no fundo isso, mas ignora a importância disso. Porque quando eu falo de um episódio que marcou muito a minha vida, eu e você e todo mundo fala assim, cara, eu lembro como se fosse hoje, como se fosse ontem. Só que eu não lembro do que eu comi 11 dias atrás, no almoço ou no jantar, não lembro do que eu comi ontem. Mas eu lembro como se fosse ontem no negócio que eu vivi 20 anos atrás. É como se tivesse uma hierarquização
do impacto que aquele episódio teve emocional. E se aquele episódio mexeu emocionalmente, o cérebro o inconsciente ele pensa assim, cara, isso é importante ou para obter um ganho que ele queira, ou é importante para evitar uma dor que ele também não queira. Então, de uma forma ou de outra, eu vou considerar que isso é um episódio que vai influenciar várias outras reações dele ao longo da vida. E a partir dali é muito louco, porque é como se eu reagisse ao episódio original, não mais ao novo. E aí a vida vira mais do mesmo. Depois de um tempo, você pode se esforçar quanto for conscientemente. O resultado é sempre o mesmo. Por quê? A reação é mais ou menos sempre a mesma. Mediante os mesmos estímulos e gatilhos, eu reajo mais ou menos do mesmo jeito. Então, esse é um grande desafio. Uma atemporalidade do inconsciente, uma hierarquização por impacto emocional. E o inconsciente, ele tem uma... O cérebro humano não consegue distinguir muito bem o real do imaginário. Eu entendo isso. Entende, eu entendo né? isso. Uhum. Agora eu queria que você explicasse isso de uma maneira didática para quem tá ouvindo a gente. Perfeito. Eu tenho um jeito didático de explicar, mas eu queria que você explicasse do teu jeito. Perfeito. Vamos colocar aqui algumas maneiras. Primeiro, eu não lembro do que eu comi 10 dias atrás. Mencionei agora há pouco, né? Mas eu lembro do que eu comi no Natal. E lembro de uma sobremesa. Lembro com quem eu tava. Lembro do que estava acontecendo. Isso significa que o arquivo de 10 dias atrás, racionalmente, ele parece acessível. Mas vamos imaginar que tenha um verificador de um arquivo. Não tem mais hoje em dia bibliotecário, né? Um arquivário, sei lá. E esse verificador recebe aquele episódio. Imagina que dentro da nossa mente tem uma pessoinha nossa. E ele olha aquilo e fala, cara, isso aqui não teve muito impacto emocional. Joga lá pro arquivo do fundão. Vai ter baixa influência no que eu for fazer dali em diante. Por outro lado, tô lá no Natal do ano passado, meio ano atrás, e o bibliotecário, o fiscal do arquivo, bate o olho naquele episódio e fala, cara, tem impacto emocional. Então faz o seguinte, devolve lá para a gerência e fala que isso aqui agora é um princípio, é um valor, é uma norma, é uma cultura, é um princípio para que a gente, a partir de agora, como equipe, atue mediante isso daqui. Desse ponto em diante, o nosso cérebro, como se tivesse... Eu gosto de fazer a analogia de partes, como se a gente tivesse miniaturas de nós dentro do nosso cérebro. Essas miniaturas vão consultar esse manual de conduta, esse manual de cultura de uma empresa. E vão falar, olha, lá no passado teve um negócio que machucou muito a gente, ou que nos fez muito bem. Vamos reagir agora mediante esse negócio. E aí, desse ponto em diante, todos os funcionários, todos os departamentos seguem mais ou menos os mesmos valores, princípios, manual de conduta de cultura. Nós temos partes. Tem gente que fala assim, pô, Eric, eu acho que eu tenho dupla personalidade. Não, meu velho, você tem múltipla personalidade. Depende do contexto, você tá de um jeito. Depende da situação, você tá de outro jeito. Quem é que tá discernindo tudo isso? Como é que você reage em múltiplos contextos? Você tem um manual de conduta para cada situação. Faz sentido? Qual que é a sua versão didática dessa pegada? Não, a minha versão didática de a gente não distingue o que é real do imaginário é o seguinte. Se eu assistir um filme que é baseado em história real, né? Então eu vou lá, assisto o filme lá, o The Green Book. Cara, eu me emociono com aquela história, eu choro, aquilo aconteceu. E aí só de pensar que aquilo aconteceu, eu choro. Né? Beleza, aquilo é um real, né? Mas eu assisto uma ficção. Uma ficção, um negócio que não aconteceu. Mas eu tô ali assistindo. Enquanto eu tô assistindo aquele negócio não aconteceu, eu me envolvo emocionalmente com aquilo e eu tenho as mesmas emoções que eu tenho quando assisto um filme daquilo que aconteceu. Um é real, o outro é uma ficção, né? Os dois me causam emoção. Pro meu cérebro, aquilo tá acontecendo. As emoções que eu sinto, a alegria que eu sinto, a risada que eu dou, o choro que eu faço, é o mesmo, né? Só que uma coisa aconteceu e outra coisa não aconteceu, mas ela me causa a mesma emoção. Então o cérebro, ele funciona assim. Então a gente consegue, vamos dizer, teoricamente, enganar o cérebro. Sim. Se a gente quiser enganar o cérebro, enganar no bom sentido, né? Usar isso ao nosso favor, se a gente quiser usar isso ao nosso favor, pô, já que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, lógico que eu não tô falando pra ninguém viver no mundo da lua, deixa eu enganar meu cérebro aqui pra criar um estado de poder, pra eu poder trabalhar com mais energia, pra eu poder trabalhar melhor, pra eu poder entregar melhor, né? E então é assim que eu entendo isso daí de maneira mais didática, sabe? Ou num pesadelo, né, Germano? Eu uso muito a analogia também do pesadelo. Cara, você tá no meio da noite, uma parte, todo sonho, a gente meio que uma parte do cérebro sabe que é sonho, outra parte não sabe que é sonho. Porque esse limite de consciente e inconsciente não é tão demarcado assim. Tanto que quando a gente vai para uma cirurgia, o anestesista vai dando anestesia até que ponto? Até que o ponto que ele desliga um tanto do consciente. Se ele desligasse totalmente, a pessoa morria.
Então, ele vai achando a fronteira entre o consciente e o inconsciente. Por quê? No consciente está a dor. Nós não temos dor no inconsciente. Mas no inconsciente também está a gestão do batimento cardíaco e tudo mais. Então, a gente sabe quando está sonhando que meio... tem uma certa consciência, mas não tem uma certa consciência. Você tem essa sensação de confusão muitas vezes. Só que o pesadelo me dá taquicardia. O pesadelo me faz suar. O pesadelo me faz acordar assustado. O pesadelo me faz despertar. Dispara o coração. Então, no final das contas, nessa hora que eu disparo o coração, que eu tô suando, que eu tô angustiado no sonho, cara, naquele momento aquilo era real. Ou mesmo uma crise de ciúmes. A crise de ciúmes talvez não tenha uma evidência clara, concreta, talvez não tenha visto nada, mas só de imaginar que algo possa ter acontecido, já começa a dar uma briga como se de fato tivesse acontecido. Uma crise financeira. O sujeito acorda no meio da madrugada, imaginando consequências se ele não conseguir pagar os funcionários, e ele acorda no meio da madrugada e fica pensando naquilo. Cara, às vezes nem chegou realmente a crise financeira, a consequência nem chegou. Mas de imaginar que a consequência chegaria, ele já reage como se estivesse acontecendo. Então, de fato, para o inconsciente é como um filme, é como um pesadelo. Você imaginar é viver. E dá para usar, como você falou, de uma forma intencional. Aqui, os americanos têm o fake it until you make it, né? Eu vejo que tem que tomar um certo cuidado com essa corte, frase. De novo, tem que tomar cuidado com o corte, tem que saber exatamente. todo o contexto. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque o fake it until you make it, tem gente que passa a vida inteira sendo fake it. O que é o fake it until you make it? Vamos traduzir. Né? Isso, vamos traduzir. Simule, haja como se fosse, até que você se torne. Simule até que você seja. Faz muito sentido mediante essa lógica do inconsciente, mas tem que ter um certo cuidado. Por quê? Lógico, se você começa a se vestir um pouco melhor, se você começa a pensar que você é um gestor, se você começa a pensar que você cuida da vida de muitas pessoas, se você começa a se visualizar, se imaginar, se sentir desse jeito, isso vai gerar uma influência no seu estado, na forma como você se sente. Que vai gerar uma certa influência na forma como você pensa, fala, gesticula, decide e mais um monte de coisa. Agora, tem gente que passa a vida inteira simulando, fingindo ser. O simular é só para te aproximar de se tornar. Imaginar que você é um empresário de sucesso vai facilitar, influenciar um pouco mais você se tornar empresário de sucesso. Mas ainda assim, tem que ter um processo desencadeado depois disso. De ação. Isso. Porque senão fica o dublê de rico, o dublê de empresário, o dublê de gente de sucesso, que no Instagram você chacoalha ali e não sai nada depois daquilo lá. Então é só um tanto perigoso isso. Mas, de fato, há um sugestionamento no inconsciente. Porque se eu imagino que eu sou um empresário de fracasso, isso mexe comigo. Você sugestionou o teu subconsciente. O meu estado muda, minha postura corporal muda, meu jeito de pensar muda, meu tom de voz muda, meu jeito de decidir muda. Porque eu estou me sentindo em fracasso. Se eu me sinto em sucesso, isso dispara um processo em cadeia. Então, simular isso já favorece. Lógico que requer uma mudança sustentável de mais um monte de outras coisas também. Mas é um princípio. E eu acho muito perigoso quando fala, então só de imaginar eu vou me tornar. Não. Favorece. Mas não é um corte, né? É um corte. É uma das coisas. Pô, se eu acordo meu dia, eu posso acordar meu dia, acordo de manhã e coloco uma intenção no meu dia. Cara, hoje meu dia vai ser produtivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tocou o despertador, eu acordo e falo, não vou apertar o soneca. Levanto, porque é o pensamento e a ação. Levanto, vou sem tocar o soneca. Hoje eu tô decidido, hoje eu vou colocar, minhas prioridades do dia hoje são essas. Eu vou terminar o dia e vou fazer essas... Aí me imagino terminando minhas prioridades e conquistando minhas prioridades. Poxa, hoje eu preciso ter aquela conversa difícil. Vou fazer. Aí me imagino tendo aquela conversa, imagino a resolução daquela conversa. Aí eu tenho a conversa, né? Me preparo pra conversa. Então eu tenho uma intenção naquele dia. Eu imaginei aquele dia. Falando, não, hoje é isso que eu vou fazer. Eu tô imaginando aquilo. Mas eu levanto decidido, vou e faço. Agora, não adianta eu ficar imaginando, aí eu toco o soneca, eu continuo imaginando, aperto ali, né? Toco o despertador, eu continuo imaginando o meu dia e aperto o soneca. E continuo imaginando o meu dia e aperto o soneca, né? Exato. Aí eu levanto e falo, nossa, eu tenho que levantar, mas hoje o dia vai ser incrível. Mas eu me arrasto pro banheiro, né? Então também não adianta ficar só imaginando. É a intenção com ação, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque isso é importante. Mas eu quero fazer uma pausa aqui para convidar você que tá ouvindo a gente, que curte o nosso podcast, encaminhe esse podcast para outras pessoas, já aproveita para seguir, já aproveita para curtir. Eu queria te convidar também, olha, o programa EAG, ele é um programa que já transformou milhares de empresas. Inclusive o Eric tá aqui, a empresa dele foi transformada através da nossa metodologia. Se você quer mudar o ponteiro do seu negócio através de fundamentos, e aqui a gente fala de fundamentos, não são estratégias mágicas, a gente não inventa roda, tá? E a gente não faz promessas milagrosas. Se você quer acabar com o caos na sua empresa, colocar ordem na sua empresa para crescer de maneira sustentável através de método,
clica aqui, tem um link aqui, conversa com o pessoal da nossa equipe. Se a gente apertar a mão e fazer negócio, a gente vai ajudar você a trabalhar os fundamentos de cultura, de liderança e de gestão, tá? E a gente vai mudar o jogo do teu negócio. Então vai lá, clica no link, preenche o formulário, o pessoal do meu time vai ligar para você e a gente vai ajudar você. Beleza? Bom, Eric, então eu posso ter a intenção, mas não adianta. A intenção como que é? Intenção sem ação, não é? Tem uma frase, não sei o que sem ação é morta, como que é? A fé sem ação é morta? É isso, mais ou menos? Mais ou menos isso. Tem alguma coisa assim do tipo? Fé é morta, né? não lembro. Mas eu preciso... entendo o que quer dizer. Eu preciso da ação, intenção e ação. Exato. O que é essa intenção? O que é usar essa lógica da simulação da mente, né? Aí a gente fala, mas isso é balela, porque tem a realidade e isso é uma simulação de realidade. Cara... Se a gente for cavocar no nível mais profundo, a verdade é que não há o que as pessoas chamam de realidade de fato. Ixi, isso aqui ficaria 5 horas, né? A realidade é relativa, né? Isso, aí a verdade deliciosamente perturbadora é que não há uma verdade ou uma realidade de fato. São construções mentais. Por quê? Porque eu nunca vivo na realidade, eu nunca vivo no que aconteceu, no fato. Eu me aproximo do fato, mas a mente interpreta aquilo e não tem como não interpretar. O que meus olhos veem, o que meu ouvido ouve, o que minha pele sente, o que minhas papilas gustativas sentem, o que tudo isso, os canais sensoriais captam, são decodificados em um sinal elétrico, que é de volta reinterpretado na minha mente. Então, minha mente vê uma projeção da imagem que meus olhos, por uma explosão química principalmente, e uma projeção no meu córtex visual aqui no meu cérebro, projetaram essa imagem. Mas essa imagem é só uma imagem, não quer dizer nada. Meu filho mais novo, eu tô indo agora pro 4º filho. o meu terceiro, que tem 1 ano agora, o Léo, ele ouve as palavras e não entende totalmente a coisa idiomática. Ele não tem ainda o idioma português elaborado. Então ele ouve sons. Para ele é só um som que ele tá buscando entender mais ou menos o que aquilo significa. A gente também tem isso. A gente ouve só um som, só que hoje a gente já tem mais informações. A gente interpreta, entende o que quer dizer, associa com experiências prévias, tem uma sensação, tem associa com outras ideias, concatena ali uma coisa com outra coisa e tal. Então hoje a gente interpreta tão rápido e tão natural e tão instintivo que a gente não percebe. Mas quando eu lembro de um episódio que me marcou na minha vida, eu não consigo lembrar com a precisão extrema do que aconteceu. Eu pego uma certa licença poética quando eu vou interpretar. Então, nossa... Agora há pouco, quando eu contei do episódio de anos atrás, com certeza tiveram algumas diferencinhas, mas o que me marcou foram essas coisas. O core do negócio, o centro do negócio foi isso. Foi isso. E quando eu interpreto desse jeito, eu gero toda uma sensação em relação a esse episódio. Então, por muito tempo, eu olhava para esse episódio com vergonha. Porque ela falava, cara, é um episódio de fracasso, é um episódio humilhante da minha vida, é um episódio que eu não gostaria que as pessoas vissem esse Eric. Depois de um tempo, eu mudei a forma de interpretar o episódio. Então eu falo, pera, esse episódio foi um dos episódios mais importantes, de maior aprendizado para mim e para os outros, que eu ainda vou conhecer para entender como é que a mente funciona, como é que eu cheguei nesse lugar, como é que eu saí desse lugar, o que o meu inconsciente fez que me levou até lá, o que o meu inconsciente fez que me tirou de lá. Então como é que eu mudei esses padrões mentais? Hoje eu dou um novo significado. Mas o episódio, o que eu vi, o que eu ouvi naquele sábado à noite, eu já não tenho acesso mais 100%. Eu fiquei com a interpretação da história. Eu fiquei com a interpretação do fato. Eu fiquei com o filtro. E aí existem filtros de fato, né? Eu omiti algumas informações. Eu não lembro se foi desse jeito ou daquele jeito, se foi com essa palavra ou com aquela palavra que a minha esposa falou ou que eu pensei. Eu fiquei com uma generalização, eu fiquei com algumas distorções dessa realidade. Então, esses filtros da realidade fazem com que eu fique só com a história da história. Fazem com que eu fique com a interpretação do fato e não mais com o fato. E a verdade é que ninguém acessa o fato. Nem quando está vivendo, nem depois. Essas mesmas palavras que a gente está dizendo agora, cada um vai ouvir dentro da própria mente e vai atribuir um significado próprio para isso. O meu significado é um, o seu significado é outro. O que foi dito de fato vai ser interpretado e não tem como não interpretar. Às vezes você ouve, teve uma briga lá. Não, mas o fato, o que realmente aconteceu foi tal coisa. Cara, se teve a briga entre 2 ou mais pessoas, você tem no mínimo 3 versões da história. O que um acha que aconteceu, o que um interpretou do que aconteceu, o que o outro interpretou do que aconteceu e o que aconteceu. O problema é o que de fato aconteceu, o que eu chamo de fato, ninguém acessa 100%. Eu posso distorcer menos a interpretação que eu dei. Estou aqui perto do fato, estou aqui trazendo fatos.
mas em algum mínimo grau eu já tô interpretando o fato. Não com tem emoção, como. inclusive. Com emoção. Com emoção. E que gera uma reação, um estado e significados, e influencia tudo o resto dali em diante. Ô, Eric, eu vejo na linha do desenvolvimento pessoal, quando a gente fala em mudanças, né? Tem uma máxima, né? Que a gente cria os padrões de comportamento ou por repetição ou por forte impacto emocional. Então, o comportamento que eu tenho hoje, os padrões de comportamento que eu tenho hoje, que você tem hoje, que a nossa audiência tá ouvindo agora tem hoje, foi por repetição. Tipo, eu via meu pai, eu via minha mãe fazendo, eu via meus amigos da escola fazendo, e eles faziam. De tanto ver aquilo, eu comecei a fazer aquilo. Repetição. E de tanto que eu fiz, virou um padrão meu. A minha repetição. Exato. Certo? Então, por exemplo, eu treino todo dia, é repetição. Eu vou todo dia na academia, vou todo dia na academia, vou todo dia. Aí eu crio o comportamento, eu treino todo dia, é repetição. Exato. Né? Pô, eu via meus pais, vou inventar aqui um cenário, não é um cenário hipotético. Eu via meu pai comendo bolo, comendo gordura todo dia. E de tanto ver ele comendo bolo, gordura, doce, eu comecei a comer bolo, gordura, doce. E aí foi um padrão de repetição. Eu via e eu repetia, eu via e eu repetia. E aí eu tenho esse padrão, certo? Então Exato. eu crio por padrões, por repetição ou por forte impacto emocional. Forte impacto emocional, ele é, sei lá, vou na escola fazer uma apresentação, no meio da apresentação, tô cantando, todo mundo tá dando risada e tá falando, que ridículo, sai daí, e não sei o quê. Pronto, aquilo ali naquele momento, naquela hora, né, ele causou um impacto emocional, né? Tô passando vergonha na frente das pessoas, nossa, que tô pagando mico. Aí eu nunca mais vou querer falar na frente das pessoas ou cantar, porque o impacto emocional de ser ridicularizado na frente de todo mundo na escola. Isso aqui aconteceu comigo, tá? Aquele impacto emocional falou, Marcelo, fica na sua, não se fala com ninguém. Eu demorei anos pra tirar isso daí, porque hoje eu já palestrei pra 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, todo evento nosso tem ali 100, 200 pessoas, né? Mas pra eu vencer esse padrão, né, que foi causado por uma apresentação que eu fiz na escola, quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, fui ridicularizado, por muito tempo eu tinha medo de falar em público. Então a gente fala, ou a gente cria um padrão, e aí a gente se recolhe e não quer falar em público, era um padrão, por quê? Por um forte impacto emocional, ou a gente cria um padrão por repetição. Né? Então, isso que a gente aprende. Agora, legal, racionalmente eu entendo isso. Na prática, quando a gente vai querer mudar o que a gente faz. Eu já fiz vários. Vou fazer o Elo, né? É Elo o método, né? É o Elo 1, vou fazer o Elo 1. Na prática, quando a gente vai para o desenvolvimento pessoal, a gente vai ter eventos de forte impacto emocional. Exato. Tá? O que eu acredito que muitas vezes são exercícios que tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, e aí a gente vai ter cada um diante da sua realidade, né? O que acha, o que interpreta sobre aquilo. E eu acredito muito na repetição, na criação da repetição. Também. Eu acho que só o impacto emocional, ele não causa... Ele vai criar aquele circuito neural que você precisa, mas se você não treinar ele todo dia, tipo na academia, ele atrofia. Ele não vira o principal. Ele não vira o principal. Exato. Então eu acredito mais na repetição do que no impacto emocional. Explica esse negócio de impacto emocional e repetição para mudança de comportamento. Mas depende muito do contexto. Eu gosto de usar as duas também, tá? Eu não gosto só de forte impacto emocional, simplesmente, pronto, é um milagre. Em 2 dias, 3 dias, mudei de vida. E assim, é o feedback que a gente recebe via de regra. Cara, posso só dar um exemplo aqui? Desculpa interromper. Né? Desculpa interromper, eu vou dar um exemplo. E depois o pessoal vai escrever aqui no vídeo e vai falar assim, Marcelo, fica interrompendo o convidado. Fala, meu podcast, eu faço o que eu quero. Não é isso, é porque eu não sei, eu tenho minha ansiedade. E uma conversa algumas seria coisas, assim, né? isso. Eu tenho um post que eu fiz no Instagram, esse post ele entregou muito, E esse post era o seguinte, eu vivia falando assim, eu tô cansado. Chegava no fim do dia, você falava, e aí, como você tá? Cara, eu tô cansado. E eu ficava falando, é uma afirmação, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado, né? E aí, moral da história, o que acontece? A minha mente compra essa ideia do que eu tô cansado. E eu vivia falando, nossa, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado. Repetição. Tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Começo a construir um caminho neural. Tô cansado, tô cansado, tô cansado.
e aí daqui a pouco eu me torno o cara cansado. Exato. Certo? E aí um dia eu acordei pra isso, falei, caramba, meu, eu tô repetindo isso. Aí eu comecei a entender que essa repetição cria um comportamento, cria um padrão de comportamento, cria uma postura, cria uma postura corporal. E era uma repetição que eu fazia de maneira inconsciente. Aí, por exemplo, eu treino de manhã, aí meu personal, pô, você terminou o exercício, você terminou o exercício ofegante, né? Aí o meu personal falava, cansou? Eu falava, não, eu sou incansável. Eu só estou ofegante. Eu comecei a mudar a comunicação. Eu comecei a mudar essa comunicação. Não. Eu sou incansável, cara. Eu não canso. Eu estou ofegante. Fiz o exercício me deixou ofegante. Eu estou ofegante, né? E aí ele dá risada com isso. Mas foi uma coisa que eu tive que mudar porque começou a fazer parte do meu discurso. Começou a fazer parte do meu discurso. Então, se você ficar repetindo pra você, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, você se torna uma pessoa cansada. Você chega na tua casa, tua mulher quer sair, tua mulher quer fazer alguma coisa, ou teu marido quer sair, quer fazer alguma coisa, você fala, ai, amor, eu tô cansado. Né? E aí você fica repetindo isso, é um padrão, você sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu acredito muito na repetição. Cuidado com o que você tá repetindo pra você. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, nada dá certo. Aí fica. E é sempre uma generalização. Sempre. Né? Gigantesca. É Exato. sempre uma generalização. Porque eu posso falar assim, cara, eu tô cansado de tal coisa. Beleza. Eu não tô cansado no todo. Eu tô cansado de tal coisa. Né? Ou eu tô na correria. E o cara às vezes nem tá o tempo todo na correria. Então, essa repetição. Então, voltando aqui, né? A repetição e o alto impacto emocional. Eu só quis dar um exemplo do repetição, porque a gente não percebe essas coisas no dia a dia, né? E a gente fica repetindo. E quando a gente vai repetindo, a gente vai criando esse circuito neural. E aí, quando a gente vai ver, a gente se torna aquilo que a gente repetiu tanto. Isso. Né? Eu tinha muito isso também. Falava, tô na correria. E às vezes eu não tava na correria naquele momento. Mas eu não conseguia também perceber que eu tava tranquilo. Por quê? Falar que eu tô na correria, criava um estado de estar na correria. Eu gosto de fazer uma analogia, Germano, das trilhas neurais com uma mata fechada. E a repetição faz isso e o impacto emocional faz isso também. É como se eu abrisse um buraco na mata, uma picada na mata ali, uma pequena trilha. Quando eu vou com impacto emocional menor, é como se eu abrisse essa picada na mata com um facão. Ou empurrasse ali com alguma coisa. Abrir, vai passar um animalzinho ali talvez, vai passar um grupo de pessoas ali, mas depois de um tempo, o que vai acontecer? A mata vai fechar. Agora, se todo dia eu abrir uma picada na mata, passo, sei lá, um cavalo, passo 2 cavalos, passo um boizinho ali, 2 boizinhos, chega uma hora que a mata já não volta tanto. De tanto que ficou passando, vai amacetar ali, não vai mais nascer mato, vai travar tudo ali. Então, o que acontece nessa situação? Eu criei uma trilha neural que de tanto que eu usei, ela meio que asfaltou. Ela não chega a ter o asfalto 100%, ela pavimentou praticamente. Ela já não vai crescer mais aquele matagal como antes. Quando tem forte impacto emocional, é como se eu passasse um baita de um rolo compressor ali, muito poderoso. Eu gosto de usar as duas coisas, porque tem contexto que não é tão óbvio ter forte impacto emocional. Por exemplo, as verbalizações. Então vou verbalizar emotizando a coisa, botando forte impacto emocional. Mas tudo. Então quer dizer que para eu substituir eu tô cansado, eu tenho que olhar na frente do espelho e gritar yes e falar, cara, eu sou incansável. Putz, tem contexto que não vai ser natural no dia a dia fazer isso. É mais fácil, com o personal, falar, não, cara, eu tô ofegante, mas eu sou incansável. É um jeito mais sutil naquele episódio. É que é um jeito de presença, né? Isso. Cara, eu tô ofegante. Pô. Isso. 6 horas da manhã, corri. Porque, pensa, eu corro. Poucas pessoas fazem isso, tá? Eu corro 10 minutos e aí depende do dia, né? Um dia normal, que eu não quero me desafiar, eu vou fazer 2 quilômetros em 10 minutos. 2 são 10 minutos, Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas. Na esteira, mas mesmo assim é difícil. Mesmo assim. No dia que eu quero me desafiar, eu faço 2,4 quilômetros em 10 minutos. 10 minutos. Você sabe o que é fazer 2,4 quilômetros em 10 minutos? Isso é rápido. É você colocar a esteira, começar na esteira no 15. Exato. Que já é o limite, é acima do limite pra muita gente. No 12 já tá acima do limite pra muita gente. Tem gente que no 10 já tá ofegante, no 11 já tá com o coração pra fora. E eu tenho 52 anos, né? E aí tem dia que eu vou lá e ponho, cara, você vai colocar 10 minutos.
que começa, eu começo no 13, o primeiro minuto para esquentar, no segundo minuto eu ponho no 14, no terceiro minuto eu ponho no 15, e aí vou no 15, quando eu chego lá no 7 e 8, pum, eu aumento um pouquinho ali pra bater a meta. Pô, aí você termina do negócio, não tem como, você termina... Olha que tá ofegante. Aí o cara fala, tá cansado, pô, eu não tô cansado, tô ofegante, pô. E se tivesse cansado, eu não fazia nem o primeiro minuto com isso daí. Tô ofegante, cara, calma lá. Exato. Sobe na esteira e faz o que eu Faz fiz aqui aí. agora. Faz o que eu fiz aí, com 52 anos. Eu tenho 52, ele tem 30 e pouco, né? Quero ver você com 30 Nem e pouco com subir na 20 esteira faz. e fazer isso daí. Então, é nesse contexto, pra entender, cara, agora eu não tô cansado. Agora eu tô ofegante, cara. Eu fiz um exercício, eu entendi que esse momento eu fiz um exercício. Deixa eu me recuperar, daqui a pouco eu vou lá e eu faço 90 flexão, 30 flexão. Tá maluco, o cara é um Faço Iron Man. 90 flexão. Não é um Iron Man, mas é de fazer todo dia, demandante, né? tá maluco. Isso, eu vou lá e faço 90 flexãozinha. O episódio como esse tem impacto emocional também. E aí é importante, né, a gente discernir, porque às vezes a pessoa fala assim, cara, forte impacto emocional é gritar e loucura. E não necessariamente. Por quê? Putz, correr essa loucurada toda já tem impacto emocional. Na intensidade no exercício, você não tá na total sobriedade racional fazendo isso. Não, senão, eu tô ali lutando, tô ali falando, loucura. nossa, eu vou aguentar, não vou aguentar, vou Isso. aguentar, não vou aguentar. É igual entrar no gelo. Exato, é loucura, não é tão É simples, igual não é entrar tão no gelo. leve. Eu entro no gelo e falo assim, cara, vou entrar no gelo. Eu hesito, eu procrastino, falo, nossa, será? Por exemplo, hoje eu tava meio congestionado, eu não entrei no gelo. Ontem eu tava gripadão, anteontem eu tava mais, ontem eu já tava melhor e hoje eu tô melhor. Né? E hoje eu fiquei negociando, entro ou não entro, entro ou não entro. Como eu tava fazendo um projeto, eu não entrei. Mas dá tempo de entrar ainda hoje. Né? Até porque eu fico sem conteúdo pra aqui em colocar. Florianópolis, eu cheguei de sobretudo e tudo mais. E o cara pensando, você entra no Se gelo. quiser ir lá em casa, a gente entra junto, cara. Tá Pode convidadão. ser com sobretudo? Pode entrar de novo, se você quiser. Não muda nada, você vai sentir frio do mesmo jeito. Iceman, vou virar o Iceman, não vai mudar nada. Pior ainda, que não vai nem ter como usar o sobretudo Depois. depois. Você vai estar todo molhado, né? Pior ainda. Mas pega um episódio como esse, Germano. Esse episódio ele tem repetição, mas ele também tem impacto emocional. Quando a gente bota impacto emocional, é uma picada na mata que a gente abre que ela expande mais rápido. Então, por exemplo, para aprender que o fogo queima, é uma vez que encostou a mão na panela e aprendeu. Não precisa ter uma palestra sobre o que o fogo queima, não precisa estudar física, correlação das temperaturas. As experiências trazem impacto emocional. É que quando às vezes a gente fala em forte impacto emocional, algumas pessoas acham que, tem que chorar, tem que gritar, tem que... E não necessariamente. E, por exemplo, os nossos programas, a gente tem uma intensidade emocional, com certeza. Mas hoje, nosso público é 70%, 80% o empresário que vem a cada turma. Então, eu não faço coisas que eu acho que elas não são... que elas são sem sentido, sabe? O que eu entendo, cara, o impacto emocional, ele é muito importante. Porque é como se eu acelerasse essa repetição, essa picada na mata. Mas eu, Eric, não acho que ele por si só é sustentável ou que ele é a única ferramenta. Eu acho que tem que ter os dois. Porque depois do impacto emocional, é como se eu quebrasse um pouco o padrão. É como se eu dissesse, olha, você estava usando essa mesma mata aqui, essa mesma trilha na mata, esse mesmo... Eu tô cansado, eu tô na correria. E, cara, agora, olha que interessante. Abrimos uma outra possibilidade ali. Abrimos uma outra abertura na mata. Pô, eu sou incansável, só tô ofegante. Quando eu faço isso, eu quebro o padrão. Para mim, o forte impacto emocional, ele não é só de estabelecer um novo jeito de viver. Ele é criar uma nova possibilidade. E depois requer que eu repita aquela nova possibilidade várias vezes. Qual que é para mim a grande função? É que também, se não tiver um certo impacto emocional, eu não dou esse primeiro chacoalhão no cérebro. Então, às vezes a pessoa fala, pô, Eric, os caras vão lá e mudam de vida em um final de semana nos programas. Eu falo, cara, sim e não. Um final de semana abre uma janela para que ele deflagre um processo de evolução, mas eu não creio numa evolução que não tenha um processo posterior. Então, ele tem que continuar a prática. Porque para mim, não é só, eu fui lá, às vezes a gente ouve isso, né? Eu fui lá e fiz imersão tal e pronto, minha vida mudou totalmente. E às vezes eu ouço esse depoimento, quer dizer, às vezes não, constantemente eu ouço esse depoimento sobre o que a gente faz. E eu falo, cara, há uma certa... dissonância cognitiva nisso daí. Isso. Esse final de semana abre uma janela de mudança, abre um processo antes e depois. Mas um pouco é por aqueles minutos e horas... E um tanto também, um tanto é pelos minutos e horas, e outro tanto é pelo processo deflagrado depois daqueles minutos e horas. Isso é muito importante, porque senão parece charlatanismo, balela. Então vou ficar na frente do espelho, vou afirmar gritando que eu sou alguma coisa, eu vou me tornar.
Não, isso abre uma possibilidade, mas não é o único jeito. Quando eu tenho um impacto emocional que não precisa ser brega, exagerado, balela, quando eu tenho um primeiro impacto emocional e aquilo mexe comigo, eu abro uma nova possibilidade. Mas percorrer o processo, usar a repetição, também é um jeito de programar o inconsciente. A gente aprendeu tabuada, repetindo. Funciona. Só que às vezes a gente olha e fala assim, cara, é só porque eu estava repetindo. Não é só porque eu estava repetindo. Tinha impacto emocional associado a aprender tabuada. Porque eu tinha uma pressão de passar na prova, eu tinha uma pressão de um resultado. Então, dificilmente... tinha outros amigos que aprendia e eu não queria ficar para trás. E vai ter chamada em algum dia. Dificilmente uma mudança só tem uma coisa ou outra. A gente separa didaticamente, mas a verdade é que quase toda mudança sustentável, ela tem um quê de repetição e um quê de impacto emocional. Então, isolar os dois o é um pouco aprendizado isolado. tem isso, tem né? A descoberta, o entusiasmo. Vira e mexe, eu falo, cara, às vezes vocês acham que para ter impacto emocional tem que gritar e chorar. Não precisa necessariamente. É um jeito, claro que é um jeito. Mas, cara, às vezes a epifania, aquela sensação de descoberta, a sensação de, cara, entendi, putz, é isso que eu tô fazendo comigo mesmo. Isso por si só já é impacto emocional. Claro, dependendo do tamanho da mudança que a gente quer produzir, requer um tamanho de impacto emocional e um tanto de repetição. Mas a primeira tomada de consciência já muda isso. Napoleão Hill dizia um negócio muito massa. Para quem não conhece Napoleão Hill, é um cara que foi contratado para entrevistar homens e mulheres de sucesso da sua época, né? E ele dizia uma coisa que eu gosto muito. Ele dizia, um inimigo revelado é um inimigo semi-derrotado. Um inimigo descoberto é um inimigo semi-derrotado. Então, às vezes parece que a gente está tendo uma conversa aqui, por exemplo, que é super sóbria e racional, mas essa descoberta já traz um entusiasmo, uma percepção, uma surpresa. E esse entusiasmo, por si só, já agrega um certo impacto emocional. É diferente de uma conversa que não mexe em nada com o que eu penso, entendeu? Você falou essa frase, eu lembrei de uma frase aqui do livro Essencialismo. Eu li recentemente o livro Essencialismo. Muito bom livro, inclusive. E aí eu comprei o planner do Essencialista. Que massa. Né? Tem o planner do Essencialista. E aí eu falei, vou ler de novo o livro e para poder usar o planner, né? E ele tem uma frase tão legal que ele fala assim, existem 2 tipos de pessoas. As que estão perdidas e as que sabem que estão perdidas. Olha que interessante essa frase. 2 tipos de pessoas, as que estão perdidas e as que sabem que estão perdidas. As pessoas que estão perdidas, aí ele conta a história. Uma história de uma época que não existia GPS, que não existia celular, né? Então ele fala, eu tava viajando com meu pai e a gente ia pra um lugar, daqui a pouco meu pai ficava perdido. E aí ele achava que, não, eu vou dar um jeito. E ele ficava dando volta, achando que ia dar um jeito. E não chegava a lugar nenhum, tava perdido. Até que chegava um ponto que ele olhava e falava, vou ter que perguntar pra alguém, vou ter que pedir ajuda, eu tô perdido mesmo, né? E aí ele pedia ajuda. Aí quando ele pedia ajuda, ele chegava no caminho. Então o livro, ele fala assim, existem 2 tipos de pessoas, as que estão perdidas e as que sabem que estão perdidas. As que sabem que estão perdidas já não estão mais perdidas. Isso. As que não sabem que estão perdidas, porque tem um monte de gente que não sabe que está perdido. Isso. Né? A pessoa que não sabe que está perdido, ela não pede ajuda. Né? E ela acha que sabe o que está fazendo. Não ouve a ajuda, não ouve a ajuda, né? Porque ela acha que sabe o que está fazendo. E as pessoas que sabem que estão perdidas, falam, tô perdido. Beleza, deixa eu procurar aqui, né? Igual você estava perdido, você falou, deixa eu aprender aqui a fazer gestão, deixa eu aprender marketing, deixa eu aprender. Então, isso que você me falou me trouxe isso aqui. Eu não lembrava dessa frase, desculpa, só pegar um gancho. Esse final de semana, domingo agora, tava com um primo nosso lá em casa, e a gente tendo uma discussão ali de divergências e tal, ele falando, ciência. Eu falei, cara, ciência é uma ilusão, esse termo. Toda a realidade é uma ilusão, o que você chama de ciência, na verdade, é um aglomerado de pessoas que têm um certo conhecimento, mas que dentro delas tem divergência. Então, você fala ciência como se fosse uma coisa concreta, unânime e, enfim, que todo mundo soubesse o que tá fazendo lá dentro. Eu falei, cara, a ciência tá cheia de tentativa e erro também, amigo. Aí uma hora a gente tá numa discussão que pra nós era uma discussão divertida, pros outros ao redor achavam que a gente tava brigando, acalorada, mas não era. E eu falei, ô fulano, meu primo, né? Sabe qual a única diferença entre nós dois, entre eu e você? É que eu sei que eu sou iludido. E você ainda acha que tem todas as respostas. E aí ele meio olhando pra minha cara, o que você quer dizer com isso? Eu falei, cara, nós todos somos alienados. Alienadores, enviesados, temos um viés de autovalidação, a gente concorda demais com a gente mesmo. A gente não sabe o quanto a gente não sabe. Mas, cara, o fulano, meu primo, né? De 0 a 10, quanto que você acha que você já evoluiu? Porque ele tava dando uma aula de evolução, né? Eu falei, quanto você acha que você já evoluiu, meu velho? Eric, acho que uns 6. Falei, cara, pra você 16, você teria que saber o que é 10. Você teria que saber o que é o todo, 100%. Se você soubesse o que é o todo, 100%, você já estaria em 10. Então, nós lidamos com ilusões e a gente acha que tá entendendo o mundo, a realidade. Cara, a gente só tá pegando um pedaço da realidade e se virando com isso. E que tá tudo bem, é o nosso jeito. Mas quando a gente tá consciente da inconsciência, sem saber qual é a total falta, a total inconsciência, quando eu tenho ideia que eu não sei de um monte de coisa, mas não sei o que é.
eu sempre tô nessa busca e isso me leva pro próximo patamar. Agora, o que a gente vê via de regra, que é o que eu tinha em certa medida no passado, e o empresário, às vezes, ele se põe nesse lugar, ou os outros até colocam nesse lugar, como se ele tem que ter todas as respostas prontas e ele tivesse todas as respostas prontas, né? E aí ele trava o processo de evolução dele. Outro dia eu vi o Wesley Delanogari falando assim, né? Eu fui no evento dele e ele falou assim, ele colocou uma foto dele antes e uma depois. Ele falou, esse cara aqui, ó, ele não sabia nada, não estudava nada, não se esforçava nada e achava que sabia tudo. Esse cara aqui, ó, aí quem ele era e quem ele se tornou. Cara, esse cara estuda, esse cara, ele se dedica, esse cara é esforçado, ele lê 5 horas por dia. E quanto mais ele lê, mais ele acha que ele não sabe nada. Isso. Então, a diferença, né? A diferença do que você tá falando. O efeito Daniel Kruger, inclusive, né? Explica isso. Ô, Eric, se eu pudesse... É lógico que eu acho que é um tema muito complexo pra gente falar em poucos passos aqui, tá? Mas, meu, o cara que quer mudar. Eu quero mudar. Além de fazer o Elo 7, né? Meu, quais são os passos? Se você tivesse falar assim, uma cartilhazinha de passos, que podem ser cronológicos ou não. Eu quero mudar. Eu quero mudar meus comportamentos, porque eu quero mudar meus resultados, eu quero ser mais feliz. No final do dia, todo mundo quer ser mais feliz, eu quero ser mais pleno, eu quero ser mais abundante. O cara que realmente quer isso, tá? Quero ter mais harmonia. O cara quer mudar pro bem, né? Pro bem. Quais são os passos? O que o cara tem que tomar consciência e qual caminho que ele tem que seguir? Como é que eu resumo uma vida inteira, um trabalho de uma vida inteira numa resposta? Vamos lá. O princípio máximo por trás disso, Germano, é desconfiar de si mesmo ou questionar a si mesmo. Nas minhas formações, eu ensino algumas coisas que eu falo, cara, aqui você vai ajudar a desfazer as generalizações e as ilusões que o outro criou na mente dele. Aí eu falo um negócio, só que antes de usar com o outro, usa com o teu paciente número 1. É que eu não ensino terapeutas necessariamente, né? Eles vêm também nas turmas, enfim, mas eu ensino gente que quer entender da mente do outro. Eu falo, antes de você entender da mente do outro e mostrar, olha, isso aí que você está criando é uma construção mental distorcida pra caceta, usa isso não contra, mas a seu favor, com você mesmo. Pra mim, sabe qual que é o grande desafio que impede muita gente de evoluir mais rápido? É essa coisa do viés da autovalidação. É natural da mente humana que a gente concorde demais consigo mesmo. Que eu concorde mais comigo mesmo, você concorde mais com você mesmo, quem tá nos ouvindo concorde mais consigo mesmo. Por quê? Porque, cara, a gente precisa ter autoconfiança pra tocar a vida. É uma necessidade para manter a nossa autoestima inteira. Nossa mente, no nível mais profundo, na nossa mente inconsciente, ela não está desenhada para ser rico, ter sucesso. Isso aí são construções mentais que a gente aprendeu depois, adquiriu na sociedade e tal. Mas a programação básica, no nível mais biológico, instintivo da nossa mente, é de autopreservação. É autopreservação física, mental e emocional. E com isso vem um viés de autovalidação, porque para eu me preservar, para eu não me machucar, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que concordar comigo. Eu tenho que acreditar que eu posso contar comigo. Só que isso vira um problema. Por causa disso que a gente vinha falando até agora. O sujeito concorda demais e depois de um tempo ele para de questionar as coisas. Meu filho, agora o filho do meio, daqui a pouco vai nascer meu quarto filho, minha Antonelinha tá chegando. O meu hoje do meio, o Duduzinho, tem 2 anos e meio. E ele olha para as coisas e ele já tá meio que precoce, entrando na fase de questionar os porquês. Ele não presume nada. Ele questiona tudo. Inclusive ele mesmo. Depois de um tempo de vida, a gente não questiona nada, presume tudo. E aí mora o perigo. É assim porque é assim. O mundo é assim, cara. A vida é assim, cara. O mercado é assim, cara. O negócio é assim. Gente é assim. Funcionário é assim. Geração Z é assim. Geração Y, geração XPTO é assim. Quando eu fecho nesse isso é assim, que eu crio o que eu chamo das minhas leis internas inconscientes, a minha constituição inconsciente, eu já determinei o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que é impossível, quem eu sou, o que é a vida. E aí, já era. Eu começo a entrar numa estagnação de evolução perigosíssima. Então, para mim, assim, o passo número 1 é questionar. E só que para questionar, você tem que tomar consciência do que você pensa, consciência do que você faz, enquanto você pensa, enquanto você faz. Que não é uma coisa tão óbvia para uma parte das pessoas, que é gerar um efeito que eu chamo de metacognição. Enquanto eu estou fazendo algo, eu estou tendo consciência do que eu estou fazendo. Enquanto eu estou dizendo algo, eu tenho consciência do que eu estou dizendo. Do que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo, como eu estou dizendo. Cara, não é tão simples. A gente não tem consciência nem com o jeito que anda, nem com o jeito, nem com a postura, nem com o tom de voz que está usando, nem com as palavras que está elegendo. Por quê? Porque está no automático. Então, para mim, são 2 efeitos.
A metacognição, que é como se eu dividisse o meu cérebro numa parte, deixa eu me observar vivendo. Deixa eu dividir meu cérebro em dois. Um sou eu, o outro sou o meu observador de mim mesmo, que não é tão óbvio esse efeito. E o segundo, depois de me observar, deixa eu questionar. Putz, Eric, esse é o jeito realmente melhor de pensar? Esse é o jeito melhor de decidir? Esse é o jeito melhor de comunicar? Esse é o jeito melhor de... E nessa hora eu começo a enxergar um monte de gaps, um monte de janelas de mudança que eu já tinha automatizado e dito, não, é assim mesmo, cara, eu sou assim, fulano é assim, a vida é assim, o mercado é assim, o negócio é assim, o cliente é assim, Brasil é assim. Só que isso são todas ilusões. A geração Z é assim. Sim, há uma tendência talvez da geração Z de ser assim, mas cara, tem contra-exemplo e tem como mudar. Então, quando eu pego um elemento e generalizo, eu passo a viver naquela generalização e não mais no mundo em si. Eu tenho uma frase que é perturbadora, que eu digo, toda a realidade é uma ilusão. Nós criamos as nossas ilusões mentais. E toda ilusão se torna uma realidade a partir do momento que eu acredito nela. Quando eu digo, por exemplo, cara, o mercado é difícil, negócios é um lugar cruel, a geração Z é terrível, é complicado e tal. Sim, eu posso ter um monte de fatos que me levam a crer nisso, mas a partir do momento que eu afirmo isso e me fecho nessa verdade minha, nessa lei interna, acabou. Eu não vejo o contra-exemplo, eu já reajo àquilo. Eu vejo, aí vou contratar alguém, vou entrevistar alguém que é da geração Z, Y, XPTO, qualquer coisa. Eu já bato ele e falo, geração Z. Eu nem tive contato com a pessoa, eu tive contato antes com a minha lei interna que filtra como eu percebo a pessoa. Tem gente que olha o copo meio cheio e olha o copo meio vazio, né? Então eu posso olhar e falar assim, pô, empreender no Brasil é difícil. Eu posso virar e falar assim, empreender no Brasil não é para amadores. Mas eu posso olhar e falar assim, em terra de cego quem tem um olho é rei, né? E quem vence no Brasil é um empreendedor que vence em qualquer lugar do mundo. Isso, eu posso olhar e falar assim, isso. E eu posso falar, empreender no Brasil é mais fácil, porque a concorrência está despreparada. E tá cheio de oportunidade, e tá cheio de oportunidade. Isso. Então é um jeito de olhar. Cada um olha uma realidade de um jeito diferente. E não tem certo nem errado. Então essas dicotomias de certo e errado, elas são um tanto quanto perigosas e reduzem a consciência, né? Então pra mim é muito isso, sabe, Gerando? Se fosse hiper resumir... Ó, eu fiz um passo a passo. Você fez um passo a passo aí? Primeiro é questionar, né? E o questionar é você se colocar numa posição de observador. Isso. Né? Poxa, acabou meu dia, deixa eu me colocar numa posição de observador. Como foi meu dia? Eu começo não, né, olhar pro script, eu começo a observar o script, né? Como foi meu dia? Como que eu acordei? O que foi que eu fiz? Quais foram as interações que eu tive? Quais foram as interações que foram boas? Em algum momento eu me perdi, em algum momento eu me procrastinei. Tô como observador, observando como foi meu dia. Exato. Né? E aí eu tomo consciência do que eu tô fazendo. Pô, isso aqui eu poderia ter feito melhor, isso aqui eu não poderia ter feito melhor. Eu observar eu mesmo, no final do dia, eu observar. Aí eu avaliar que nota que eu dou pro meu dia, que nota eu dou pro meu desempenho. Né? Meu desempenho hoje foi melhor do que ontem, eu tô evoluindo naquilo que eu fiz, tô estagnado, tô parado. Começo a observar, né? Exato. Aí você falou do metacognição. Então a primeira coisa é questionar, depois é observar, né? Começo a observar. Um pouco com a metacognição. Começo a observar e depois eu começo... Bom, legal. A partir de agora o que eu posso fazer diferente. Isso. Quais são as novas possibilidades, novos recursos, onde eu acho as novas respostas. Porque tem resposta que eu não vou saber de mim mesmo, né? O meu mapa só pode me oferecer o que eu já contenho no meu banco de dados. E às vezes eu olho o outro e falo, ele tem algo diferente. Deixa eu entender como é que ele faz o que ele faz. Ou às vezes eu não sei qual é a resposta. Cara, eu me observei, questionei, vi que eu derrapo na mesma coisa, mas não sei onde está a resposta. Eu preciso achar uma outra resposta, uma outra forma de viver. Mas quando você fala, eu preciso achar uma outra resposta, você já deixou de estar perdido. Opa, preciso achar uma resposta. Onde está essa resposta? Isso. Tá lá no EAG? Isso. Tá lá no Elo essa resposta? Isso. Tá no meu vizinho? Você já não tá tão perdido. Né? Tá no meu vizinho essa resposta? Né? Você já começa... Pô, eu estou procurando uma resposta. Isso. Parei de afirmar. Isso. Você já não tá tão perdido. Você já não tá tão perdido. Você sabe que você tá perdido, e ao saber que não tá perdido, você já não tá tão perdido. E aí parei de afirmar. Que legal, cara. Que legal. Faz Ó, sentido? a gente tem aqui um ritual de encerramento, tá? Nosso ritual de encerramento é assim. Qual comando você deixa para as pessoas? Então, você pode deixar um comando, né? Imagina que 8 bilhões, o JJ faz isso, eu gosto disso. Imagina que 8 bilhões de pessoas do mundo vão ouvir o teu comando agora. Qual é a mensagem que você quer deixar? O meu comando aqui é de alguma coisa que a gente teve na conversa que eu marquei aqui durante a nossa conversa. Então, teve algumas coisas aqui que eu marquei, tá? E uma das coisas que eu marquei é...
Duas, tá? Você falou que a pessoa pode quebrar crescendo. Então, eu queria pedir pro empresário tomar cuidado, né? Principalmente com a questão dos cortes, né? Você pode quebrar crescendo, cuidado, né? Mas uma coisa que eu marquei aqui, pra mim ficou interessante poxa, as pessoas têm padrões, elas seguem o script. Qual é o script que a gente tá seguindo que a gente gostaria de mudar, né? Então esse é o comando. Cara, qual é o script que você tá seguindo que você quer mudar? Eu vou olhar pra mim e vou falar, qual é o script que eu estou seguindo que eu quero mudar? Eu quero mudar um script, né? Então esse é o meu comando. Qual é o script, né? Qual que é o teu comando? Meu comando, eu acho que eu parto da premissa que... Essa frase um dia eu baixei ela aqui no meu cérebro, sabe? Sei lá da onde, como. Que toda a realidade é uma ilusão. Ou seja... Nós criamos uma constituição na nossa mente do que é o certo, o errado, o jeito certo de fazer as coisas, de decidir, de reagir. E muitas vezes a gente tem muito apego a isso. Mas por que ter tanto apego se uma constituição de um país foi eleita por um grupo de homens e mulheres que se reuniram e acharam que aquele era um jeito de viver? Mas pô, se eles se reuniram uma vez, por que não dá para se reunir 2, 3, 4, 5, 10 vezes para pensar, será que não tem uma nova forma de aprimorar essa constituição? Num país isso é óbvio. Mas nem sempre isso é óbvio da gente fazer com a gente mesmo. Então, meu convite é, sendo você o dono dessa Assembleia Constituinte, de você com partes suas da sua mente, por que não ter um certo desapego a essa única forma de pensar, de decidir, de viver? Talvez esse certo desapego traga uma nova possibilidade de novas constituições, novas leis internas, que, por consequência, vão trazer novos resultados. Tem gente apegado demais em estar certo. Isso aí impede a pessoa de chegar no próximo nível, com certeza. Então desapega, deixa ir. Desapega. Toda a realidade é uma ilusão, então minha é mulher moldável. tá lendo um livro que chama Deixa Ir. E Deixa ela, Ir? ela chegou no primeiro capítulo, né? É bom, ela falou, esse livro é muito bom. Aí no segundo capítulo tá falando da raiva. Aí ela falou, agora eu travei. Aí ela segurou ali, porque da raiva eu acho alguma coisa no livro, quando fala da raiva mexe. Ela tá lendo esse livro. Eu não li ainda. Uma parte das pessoas não sabem usar bem a raiva. A raiva tem uma natureza destrutiva, mas ela pode ser muito bem utilizada. Eu saí da crise financeira pra mim usando a minha raiva. Hoje eu ensino terapia da raiva. Terapia da raiva. É bom, hein? Legal. É bom, hein? Eu gostaria de falar de técnicas, mas a gente não tem tempo pra falar de técnicas. Eric, quem quiser te acha como? Principalmente no Instagram e no YouTube, jogando Eric com CK, _ Loureiro no Instagram me acha. E eu tô por lá soltando uns conteúdos com verdades deliciosamente perturbadoras. Todo dia lá soltando uns conteúdos pra desmontar um pouquinho e remontar melhorada essa realidade interna que a gente constrói. Realidades... Como que é? Verdades deliciosamente perturbadoras. Sobre a mente humana, mostrando que nessa mente a gente acha que tá no banco de motorista, mas a gente tá mais no passageiro, tentando pedir um talvez comando de mudança, e muitas vezes a gente tá sendo guiado por scripts pré-programados e não percebe. É massa. Legal. Show de bola, Eric. Feito. Obrigado. Obrigado, Comandante, se você gostou desse episódio, comenta aqui qual foi o maior comando que você teve nesse episódio. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir. E segue a gente, avalia a gente no Spotify. Dá um like aí no YouTube. E até o próximo. Valeu.